Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão por aqui. Hoje eu vou receber uma grande amiga para um bate-papo, que assim como para ela foi extremamente desafiador fazer a primeira viagem, ela tem algumas dúvidas para tirar. A gente resolveu fazer esse bate-papo para compartilhar com vocês, que as dúvidas delas também pode ser a dúvida de vocês. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho Elaine Vargas. Oi, Elaine, tudo bem com você? Que bom que você está por aqui. Oi, Mônica, tudo bom? Obrigada, primeiramente, pelo convite. A gente já se conhece há algum tempo, né? Apesar dessa não ser a minha primeira viagem para o exterior, porque eu já viajei uma vez sozinha para o exterior, na época eu bati cabeça, eu gastei dinheiro, joguei dinheiro fora, não perguntei para minha amiga, né? Tive um Ah! prejuízo. Tive um prejuízo financeiro e também eu perdi a oportunidade de aprender. Então, agora eu estou querendo organizar, a gente está nesse período, né, em casa, os aeroportos fechados, os países estão fechados, mas isso não me impede de me organizar para fazer uma viagem com a minha família. Com Né? Então, eu certeza. preciso saber todos os detalhes que eu paguei uma pessoa para fazer. Muitas das coisas, hoje eu fiquei sabendo que eu não precisaria ter pago e não aprendi como fazer. Então, agora eu tenho que aprender tudo de novo para tirar passaporte, onde comprar, o que fazer, como é reserva, todas os desafios de uma viagem internacional, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque, infelizmente, eu não aprendi. Elaine, Então, eu te entendo, eu super te entendo. Muitas pessoas, quando vão fazer a sua primeira viagem, ou vai viajar até mais de uma vez para fora do país, principalmente, isso gera muitas dúvidas. Muita gente não sabe a ordem, dos processos, a ordem de documentação para tirar, se enrola um pouco nos procedimentos, e é assim como aconteceu com você no passado, acaba realmente ou contratando uma pessoa ou se enrolando um pouco para poder fazer todo o processo. Então, assim, eu super te entendo. Isso que aconteceu com você já aconteceu com muitas pessoas. Então, a gente vai aqui nesse bate-papo tirar todas as suas dúvidas para a sua próxima viagem e para que você não se enrole nem perca dinheiro como aconteceu da primeira. exatamente. Então, Mônica, eu separei aqui algumas perguntinhas que são Joia. pertinentes ao o que eu penso realmente nessa minha organização. Eu acredito que vai ajudar também outras pessoas que precisam e querem, nesse momento, se organizar para futuramente viajar. Mas, antes de tudo, né, eu queria saber um pouquinho mais. Qual foi a sua primeira viagem internacional? Porque eu já vi lá no seu Instagram, você tem muita foto em muito lugar. E como foi esse desafio para você na época? Como você resolveu esses problemas? Se foi fácil, se não foi? Como foi a sua primeira viagem internacional? Nossa, você agora me pegou. Deixa eu lembrar aqui o ano. Foi em 2009. Foi em 2009. Então, a gente está falando aí de 11 anos, né? Isso, E foi 12. uma viagem, assim, inesquecível, eu diria. Foi para Santiago do Chile, minha primeira viagem. E na época, eu reencontrei, depois de muitos anos, uma amiga minha da época de escola primária. Hoje nem se chama mais assim, né, professora? Eu já não sei mais como é que se chama Exatamente. hoje. Agora é Fundamental 1. Fundamental 1, então. Então, eu tenho uma grande amiga, que é a Marcinha Balsa. Nós ficamos muitos anos sem nos vermos e aconteceu da gente se reencontrar num momento muito especial para nós duas. E na época, ela estava indo viajar, ela morava em São Paulo na época, ela estava indo viajar com mais três amigas do trabalho para o Chile. E, cara, eu me convidei para ir junto. Na verdade, foi essa. Então, se você está na dúvida se te querem ou não naquela viagem dos amigos, se oferece. O máximo que você pode receber é um não. E eu fui super Não. bem recebida. Então, fomos cinco meninas solteiríssimas para o Chile. Foi Que legal. maravilhoso. Na parte de organização de viagens, eu confesso a você que eu não tinha experiência nenhuma.
Na época, não era um hábito meu viajar de avião, por exemplo, eu viajava mais de ônibus ou de carro, então eu nem sabia como se comprar, mal sabia como se comprava uma passagem aérea online, tá? E aí a Marcinha super me ajudou, até porque ela precisava me orientar em relação ao voo, porque elas já tinham comprado praticamente tudo. E, de certa forma, eu até atrapalhei um pouco os planos, porque teve que haver um reajuste de aluguel de quarto, de reserva de quartos, né? Então, ela me ajudou com a reserva do voo, e ela fez praticamente tudo, até a troca da moeda, né, para peso chileno, foi ela que fez para mim. Então, eu confesso que, como aprendizado, essa não foi a melhor viagem, porque ela acabou fazendo tudo para mim. E foi uma viagem fantástica, até hoje inesquecível. Quando a gente se lembra, né, daquela viagem, que assim, viajar com amigos foi a minha primeira viagem, né, com uma grande amiga e novas amigas que eu fiz nessa viagem, e foi uma delícia, foi uma delícia. É algo que eu recomendo para todo mundo. Faça uma viagem com seus amigos, se possível, porque são lembranças que você nunca mais esquece. E, para minha felicidade, ano passado, 2020 não, 2019, né? 2019, quando fez 10 anos dessa viagem, eu tive a oportunidade de voltar a Santiago do Chile, já com meu esposo, e na mesma época foi assim muito legal, né? Que eu fiz o aniversário dessa viagem lá, e comentando, né, com as minhas amigas sobre a viagem. Foi assim muito legal. Eu tive a oportunidade de voltar numa cidade que eu fui muito feliz e levar o meu marido lá pela primeira vez e apresentar a cidade. Aí, no caso, eu fui totalmente a Cicerone, então foi muito bacana. E falando de organização de viagem, né, de realmente sentar, procurar, estudar, ver como é que faz, como é que não faz, a primeira viagem nesse formato, com eu organizando, foi para Disney. No ano seguinte, em 2010, foi a minha primeira viagem para Disney, e aí sim, aí eu tive que estudar muito, sentar na frente do computador, buscar muita informação, me informar com os amigos que já tinham ido, que confesso na época eram muito poucos, e foram muitas, muitas, muitas horas de estudo para poder fazer uma viagem em que eu, naquela época, julgasse que foi com melhor custo-benefício, que foi uma viagem bem aproveitada no tempo, porque o tempo é o seu maior bem numa viagem, você não pode gastá-lo de qualquer forma. E foi uma viagem nesse estilo, muito bem aproveitada. É claro que toda viagem você tem ali aquela parte que eu costumo dizer que a bola fora da viagem, né? Sempre que a gente volta, a gente comenta qual foi a bola fora da viagem. E aquilo ali serve de aprendizado para se fazer melhor da próxima vez. Então, eu já fui à Disney 3 vezes e hoje eu posso dizer que, assim, se tratando de Disneyland, de Orlando, eu conheço muito bem e consigo orientar as pessoas para ter uma viagem assim, com excelência. Cara, Isso. eu ia te perguntar exatamente isso, né? De que jeito você foi aprendendo? Você foi aprendendo na prática mesmo ali, pesquisando, fazendo isso, e já tem mais de 11 anos que você trabalha e viaja, né? Aproveitando os melhores momentos da vida, que deve ser uma viagem, porque viajar é colecionar recordações, né? Sem dúvida. Pô, muito, assim, são coisas pequenas que a gente acha que a gente conhece o outro e não conhece, né? E eu fiquei aqui viajando junto com a sua viagem e com as suas amigas, né? Ai, olha, é uma viagem que eu guardo no meu coração com muito carinho, viu? Essa viagem para o Chile. Mas, respondendo a sua pergunta, depois que eu fiz essa viagem para o Chile, eu nunca mais parei de viajar. E na época eu trabalhava no corporativo,
né? Não trabalhava com viagens ainda, enfim, a minha formação é engenharia eletrônica e eu trabalhava nesse ramo. Aí trabalhei lá até 3 anos atrás. Então, eu comecei a viajar a todo momento que dava. Então, final de semana, férias, sempre tirei 30 dias, nunca abri mão disso. Qualquer feriado, eu estava botando o pé na estrada, mas isso eu sempre me organizei. Para você ter uma ideia, eu sempre começo o ano olhando um calendário e vendo ali quais são os feriados prolongados, quais são as chances que eu tenho de poder viajar. E dali, do comecinho do ano ou do final do ano anterior, eu já começo a organizar o meu roteiro de viagens do ano. Uma coisa que eu acho muito legal as pessoas fazerem é colocar num pedaço de papel mesmo os locais que gostaria de conhecer no mundo em ordem de prioridades. E aí, conforme for sendo possível, ir dando um check nesses lugares. Então, eu costumo fazer isso. Então, lá em 2009, quando eu comecei a viajar, e essa viagem não teve uma organização efetiva minha, e nos anos seguintes já sim, eu viajei em 2010 para os Estados Unidos, em 2011 para a Europa, em 2012 para os Estados Unidos de novo, e eu sempre fui alternando Europa e Estados Unidos. Meu marido é apaixonado por Disney e por Estados Unidos, e eu sou uma apaixonada pela Europa. Eu gosto daquele ar antigo, gosto de museus, gosto de igrejas, gosto de castelos. Esse tipo de viagem é muito rico para mim. Então, a gente já viajou nesses últimos anos para os Estados Unidos, para a Europa algumas vezes e para a América do Sul. E nesses anos todos viajando, a gente vai aprendendo. É lógico, eu fiz alguns cursos, né, no ramo de turismo, fui aprendendo, fui desenvolvendo algumas formas de viajar que era mais interessante para mim. E o mais legal é que eu sou, por natureza, uma pessoa de muito detalhamento. Eu gosto do detalhe das coisas. Eu gosto de ver um vídeo de viagem, por exemplo, no YouTube, e eu gosto que a pessoa fale dos pormenores, fale os preços daquele jantar que ela está tendo. E, infelizmente, eu não encontrava muito isso. E as minhas amigas, quando iam viajar, muitas delas vinham, né, conversar comigo. Mônica, eu quero ir para um lugar que você já foi, me fala como é que não é, como é que faz, como é que não faz. E o mais legal era ouvir assim, nossa, eu não imaginava que tinha que fazer isso tudo. Nossa, eu não imaginava que tinha que preparar isso tudo. Isso, para mim, era muito gratificante. Isso significava que eu realmente tinha ajudado aquela pessoa. E na volta da viagem, eu sempre fazia questão de perguntar: e aí, foi tudo bem? Qual foi a bola fora da viagem? Porque cada pessoa tem que ter a sua experiência. Ela não pode ir ali exatamente como a outra está falando. Uma das coisas mais legais que eu costumo falar quando alguém me pede ajuda, quando eu dou um curso, é o seguinte: dependendo da cidade onde você está, vou dar um exemplo aqui, Veneza. Cara, você está em Veneza, não se preocupa muito em ir naquele lugar, se perca naquelas ruazinhas, se perca, porque quando você se perde, pode ter oportunidade de encontrar tanta coisa bacana. Eu me lembro que uma vez, me perdendo em Roma, a gente teve a oportunidade de ver uma igreja que não estava no roteiro, uma das igrejas mais bonitas que eu já fui. É a igreja de Santa Maria de alguma coisa, agora eu não vou me lembrar. Mas que igreja maravilhosa! Se a gente não tivesse se permitido se perder, a gente não teria tido aquela experiência. Então, os meus anos de viagem, junto com a preparação e com o estudo, fez com que eu tivesse hoje uma qualidade para poder oferecer para os meus amigos, para os meus clientes, para os meus alunos, de ajudá-los a viajar mais melhor e com melhor custo, de uma forma eficaz, eu diria. Isso daí é realmente fantástico quando você
programa tudo, 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 às vezes fica até um pouco monótono, né? Então, quando você faz uma coisinha ou outra que foge do padrão, realmente deve ser especial Se para o você tem momento. tempo para isso, por que não, né? Por que não? Tempo e o financeiro também, né? É, Porque é uma dúvida que eu tenho, apesar de já ter começado a me organizar, é o seguinte: o que você diria para as pessoas que hoje estão em casa, de quarentena, a gente sabe que o aeroporto está fechado, muitos países estão fechados, né? E acho que as coisas só vão voltar ao normal, aquela livre trânsito entre as pessoas em países diferentes, o ano que vem ou para 2023. O que você acha? Que se vale a pena a gente já começar a se organizar desde já, né? Ver todo o roteiro, documentação, ou esperar para 2022, 2023, e aí sim começar a se organizar para uma viagem internacional, para a sua primeira viagem internacional. O que você acha melhor? que seja a primeira ou a 10ª, vale aquela seguinte, por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Se você já sabe para onde você quer ir, se você sabe com quem você vai, se você consegue fazer uma previsão, ainda que um pouco longínqua, de quando você vai, sim, você já consegue começar a verificar isso tudo. Documentação é importantíssimo para você começar a olhar, ver o que é necessário, se você tem passaporte, se não tem, se você se tem visto, se o local para onde você vai precisa de visto. Muita gente acha que é só os Estados Unidos que precisa de visto. Não, gente, muitos países precisam de visto. E a partir do ano que vem, a Europa também vai precisar aí de um visto para poder entrar, vai ter um trabalhinho a mais. Então, sim, comece a verificar tudo hoje, comece a fazer o levantamento dos locais onde você quer visitar. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: se é a sua 5ª viagem para o mesmo lugar, você não precisa de tanta organização. Tem gente que gosta tanto de visitar o mesmo local que ele já sabe tudo que tem lá. Ele vai porque ele gosta de repetir e não tem problema nenhum. Embora eu acho que o mundo é muito grande para você ficar voltando sempre aos mesmos lugares. Então, nesse caso, você não precisa de muita organização, você já sabe mais ou menos o que tem, onde você vai voltar, e pode acontecer de ter um lugar ou outro que você ainda não conheça. Se é a sua primeira ou a sua segunda visita ao destino, aí sim, você tem que perder um pouco mais de tempo pesquisando, buscando. E, infelizmente, a internet ela é maravilhosa. Mas, assim como ela tem informações valiosas que realmente vão fazer sentido, ela pode ter muita coisa que te atrapalhe. Aí é o momento que você pode pedir ajuda para um amigo que já tenha visitado aquele lugar, que você pode contratar uma mentoria de viagem para você não perder muito tempo, porque hoje o que a gente mais tem de precioso é o tempo. Ah, Mônica, mas estamos em quarentena, não tenho nada para fazer em casa. Ok, então aproveita esse tempo para você peneirar o que vale a pena e o que não vale. Porque qualquer cidade que você vá visitar, todo mundo tem as suas preferências. Eu gosto de museus, eu gosto de igrejas, eu gosto ali da velharia do negócio mesmo. Então, esses são os meus. É um objetivo mais cultural. Há quem goste de uma viagem gastronômica. Há quem goste de uma viagem em que inclua os filhos. Então, de repente, cultural demais não é a pegada. Então, é preciso entender, você como viajante, você tem que entender que tipo de viajante é você e que tipo de viajante é o seu grupo, para que possa se ajustar de visitar o que você gosta, o que eles gostam, e todo mundo sair feliz. A única coisa que não pode é você voltar de uma viagem triste porque deixou de visitar alguns lugares. Exatamente. Já que eu estou com tempo, né? Estou com tempo livre, e as pessoas já sabem do meu desejo de conhecer a Disney. As minhas filhas não têm nem tanta vontade quanto eu. Para mim, é aquele sonho realmente de alguns anos, né? Então, eu sempre fico olhando pela internet pacotes de viagens,
E aí uma amiga me mandou há pouco tempo uma foto, que era foto da Disneylândia, com o Mickey, com todo mundo lá, e o custo de uma passagem. O valor era de R$ 1.499. E eu, na empolgação e também não sabendo muito, pouco, experiência nenhuma, já vi aquilo e falei assim, pronto, vou pagar esse valor, vou para a Disneylândia. Vou para Disney. E, na realidade, não é bem assim, né? Então, o que eu devo fazer para procurar os melhores pacotes? No meu exemplo, no caso da Disney, né? A melhor viagem pela internet. Como eu futuco lá? Então, opções para Disney em especial não faltam, né? Existem muitos sites que oferecem pacotes, você pode comprar tudo separado. Eu acho que o importante é você, primeiro, ter informação de tudo que você precisa. E falando muito francamente, Disney não é das viagens mais simples. Eu julgo a Disney uma viagem muito complexa para quem nunca foi. Depois que você vai a primeira vez, ah, é uma coisa que eu brinco muito com meu marido, a gente chega em Orlando, a gente fica meio abobado, porque é tanta informação, é tanta coisa que você tem que estar ali ligado, desde você pegar o carro até o dia que você chega no parque, são muitas informações. E se você não tiver se organizado com antecedência, a ponto dessas informações estarem muito claras para você, você vai perder tempo, porque você vai ficar pensando o que você vai fazer naquele dia, se você não estiver organizado. Você vai perder dinheiro, porque pode acabar você comprando uma passagem mais cara, um pacote mais caro, pagando o parque mais caro. Então, realmente, é um destino de muita pesquisa quando você não sabe os locais certos para pesquisar. Eu que já fui 3 vezes e hoje eu dou mentoria de Disney, eu já conheço os atalhos, isso é um fato. Depois que você vai algumas vezes, você passa a conhecer alguns atalhos. Antes disso, ou você vai perder muitas horas na internet, como eu um dia já perdi, ou você vai contratar alguém para poder ou te ajudar ou fazer para você. Eu, particularmente, acho que se você é uma pessoa que pretende ser um viajante, a não ser que você não tenha realmente outra forma, você pague alguém para organizar para você. Do contrário, aprenda como fazer. Porque uma vez que você aprende, algumas coisas se repetem muito. O site onde você vai comprar passagem, o local onde você vai fazer reserva, né? E eu entendo que a Disney seja para você um sonho e te digo mais, no dia que você for a primeira vez, você já vai voltar de lá organizando a sua segunda vez. É um local que realmente você, principalmente para nós, né, que temos aí a faixa etária de 40 anos, que realmente crescemos vendo Disney na Globo aos domingos, ou lá na Xuxa, ou enfim, qualquer um daqueles programas que realmente passava. A gente tem o desejo e o sonho de conhecer aquele lugar que é realmente mágico, do momento que você tira os pés do avião até o dia de ir embora. Eu confesso a você que para mim é sempre um chororô, né? E para você procurar realmente valores bons, cara, é sentar o bumbumzinho mesmo na frente da internet. Então você pede ajuda da sua amiga aqui, porque o processo é muito longo. O processo é muito longo. É, Quando eu vejo essas promoções de viagem que fala assim, Disney por mil, quanto que você falou? 1.499. 10 Disney por dias. 10 dias. O que que incluía nesse pacote? Somente depois que a gente vai lendo nas entrelinhas, né? Que eu me permiti enxergar a realidade, era só passagem aérea e hospedagem. Aí, tá vendo? São essas entrelinhas que fazem com que as pessoas tomem um banho de água fria. Verdade ou mentira? Então, a Muito. pessoa vê lá, Disney a R$ 1.500. Ela pensa o quê? Poxa, eu vou sair do avião, vou para Disney e vou para os parques e vou fazer tudo e vou vir embora por R$ 1.500.
Aí a pessoa que não conhece esquece que tem o voo e a hospedagem, já é meio caminho andado. Eram quantos dias, Elaine? 10 dias. 10 dias. 10 dias e 8 noites, no caso, né? 8 noites. Tá? Porque tem os 2 dias de deslocamento. Então, vamos lá. Para começo de conversa, na minha opinião, 10 dias em Orlando, ou 8 dias, o que é pior, é muito pouco. É lógico que depende muito do objetivo de cada um. Mas se você nunca foi, é a sua primeira vez, você está indo cheio de sonhos, cheio de expectativas, e com 10 dias ou 8 dias, sabe o que vai acontecer? Uma frustração gigante. Porque, primeiro, você não vai conseguir visitar todos os parques. Segundo, muita gente vai para lá na expectativa de fazer compras, porque realmente muita coisa em relação ao valor do Brasil é muito barato. Você mal consegue ir a um shopping em 8 dias. A cidade de Orlando é uma gracinha. Existem os shoppings outlets para compras, e existem os shoppings mais imponentes, mais bacanas, que muitas vezes a gente só vai lá para ver, porque eles são tão bonitos que vale a pena o passeio. Fora que a cidade também é muito bacana. Então, se você faz uma viagem para realizar um sonho e você faz na correria, no desespero, porque você tem hora, porque você não pode perder tempo, acaba sendo uma viagem muito frustrante. E isso eu falo muito para os meus alunos. Quando você vai organizar uma viagem, você tem que levar em consideração tudo o que você quer fazer. Uma viagem de 8 dias te permite ali ir no máximo a 5, 6 parques, levando em consideração ali 2 dias de shopping, que não necessariamente vai ser suficiente, porque os shoppings são enormes. Até você entender onde está cada loja, leva algum tempo. Então, Então, a Disney tem isso. É a passagem, é a hospedagem, é o preço dos parques, onde você vai comprar, quantos dias você vai ficar, onde você vai comer, você vai sair cedo do parque para comer em tal lugar, você vai ficar até o final, o que você vai lanchar? Você precisa ir no mercado, você tem que fazer compras para abastecer a sua casa se você estiver num Airbnb. Se você estiver num hotel, é também recomendado que você compre algumas coisas para você levar para o parque, para até diminuir um pouco o custo. E tudo isso tem que estar incluído no seu roteiro. Então, assim, eu sou uma pessoa que, quando eu converso com alguém que já foi para Disney, teve um dia que uma amiga minha de trabalho, ela chegou de viagem, né? Eu coloquei ela na minha frente e falei assim, conta tudo, Jana. E ela foi me contando tudo, e eu viajei através da palavra dela, né? E eu fico emocionada mesmo. Eu imagino, assim, e eu te entendo. A última vez que eu fui foi em 2019, e eu tive duas grandes, assim, emoções. Uma delas é que eu não tinha ido ainda a Orlando na época do Halloween. E eu era assim apaixonada para ir, falei assim, nossa, deve ser uma época muito legal. Eu gosto muito de viajar para o hemisfério norte no mês de maio. Eu acho uma época agradável para poder viajar. Ainda tem isso. Se você, dependendo para onde você vai viajar, você tem que saber qual a temperatura para saber a mala que você vai fazer, que roupa você vai levar. Tem que levar tudo isso em consideração. Então, nessa última viagem para Disney, eu não só consegui ir ao Halloween, consegui curtir tudo do Halloween que eu queria. E a outra grande emoção, que essa realmente eu quero repetir, de tão intensa que ela foi, que foi fazer uma visita à NASA. Quando eu era criança, eu queria ser astrônoma. E embora eu tenha feito engenharia, porque enfim, né, a gente vai ficando adulto, as coisas vão mudando, existe uma coisa dentro de mim que ama a lua, ama o sol, ama as estrelas, ama viagens, ama foguete, e eu sou muito ligada nisso. Então, chegando à NASA, eu me lembro que eu tive essa conversa com você quando eu voltei de lá. Eu não podia nem falar muito, porque eu chorava de tão emocionante que foi, sabe? Você ter a oportunidade de ver de pertinho roupas, as cápsulas que eles retornaram. E para mim, o que foi assim, a cerejinha do bolo foi ver um ônibus espacial de perto, sabe?
e é muito emocionante. A NASA te proporciona algo assim. Muitas das coisas que a gente tem no mundo hoje foram descobertas em prol das viagens para a Lua. Uma delas, assim, tem muita gente que não sabe, mas o Teflon, por exemplo, ele foi descoberto por conta dos engenheiros lá descobrindo formas de fazer com que os astronautas pudessem ter comida ou ter coisas que não aderissem, né, como uma panela, como um copo. Então, existem N descobertas de coisas que a gente usa hoje nos utensílios de casa, usa hoje na nossa vida, que só foi descoberto por causa das viagens interplanetárias, à Lua, a volta ao planeta Terra, enfim. Então, isso é muito legal. Eu já fui lá 3 vezes e eu ainda vou e me emociono com novidades. Então, agora que eu já me acalmei mais um pouquinho, então vem cá, o dia que eu for, vou sair daqui, vou pegar, sei lá, 13 horas de voo ou mais ou menos, que eu já olhei, e chegar lá, eu não quero chegar lá e não conseguir aproveitar todos os parques, ter o máximo de oportunidade de eu vivenciar, já que eu estou com mais de 40 anos esperando essa viagem. Então, quanto tempo você acha que seria necessário para uma pessoa se organizar e passar um período bacana, que valesse a pena, no caso, em Orlando e na Disney? Elaine, para você começar a se organizar, você pode começar com uns 6 meses antes, tá? É suficiente. Embora eu tenha certeza que a pessoa comece a ver as coisas antes, mas assim, começar a fazer, a verificar mesmo para valer, anotar, fazer planilha, fazer as anotações necessárias com 6 meses. Ai, com 6 meses. E aí você começa pelo processo de documentação, passaporte, visto e etc. E ainda tem esse grande calo, né, na vida de muita gente, que é o visto americano, que ele depende de alguns detalhes para você não perder ou não ser recusado, né? Eu já ajudei muita gente a tirar visto e até hoje, com as minhas dicas, fazendo uma documentação correta, tudo certinho, eu posso dizer que eu tenho 100% de aproveitamento, né, para todas as pessoas que eu já ajudei a tirar visto até hoje. É algo que eu sempre falo quando a pessoa vai tirar o visto, nunca minta, sempre fale a verdade, porque é um fato. Quando você chega lá, ele já sabe toda a sua vida, ele só está ali para poder ter certeza se você vai mentir ou não. Então, começar a organizar com 6 meses de antecedência, e aí existe um passo a passo de providências a serem tomadas até efetivamente o dia da sua viagem. Ah, você me Olha só, perguntou quantos dias ficar lá, né? isso, para Você me ficar lá, perguntou. assim, o período que eu devo ficar lá. Olha, eu não sugiro menos do que 15 dias. Menos do que 15 dias, como eu falei, realmente voltar frustrado. A última, para você ver, minha terceira vez indo, eu fiquei lá 22 dias da última vez. E ficaria mais se tempo tivesse. Porque tem muita coisa para fazer. Muita gente acha que Orlando é só Disney. Não, tem muita coisa para fazer lá. Tem os parques da Disney, tem os parques da Universal, SeaWorld, outro parque em Tampa Bay, mas Orlando tem milhões de bares, milhões de eventos que acontecem lá. Muitas pessoas não conhecem o centro de Orlando. Não conhecem. E é um lugar muito legal, lógico, tem a sua parte ali mais braba, mas tem bares muito legais, muito americanos. Dá para poder usufruir 22 dias de forma assim, a aproveitar muito. Você estava falando, Mônica, uma coisa que me chamou a atenção a respeito do visto americano. Porque quando eu viajei, foi uma viagem que eu ganhei, por isso eu fui sozinha, né? Não fui com meu marido, não fui com minhas filhas. E muitas pessoas que trabalhavam na mesma empresa que eu conseguiram, bateram a mesma meta, conseguiram a mesma viagem, não puderam ir por causa do visto. Você recomenda eu começar, uma pessoa que começa a viajar, ela começar a viajar aqui pela
América Latina, afinal de contas, conhecer nossos vizinhos latinos, né? Machu Picchu, Bariloche, ou ir para a Europa primeiro, que também é um continente pequeno, mas pequeno assim, relativamente pequeno, Com onde você países consegue pequenos em conhecer um relação ao pouquinho. Brasil. A gente acha que é pequeno, mas não é. Então, qual seria a dica dessa minha primeira viagem por conta desses empecilhos, né? Você acha que seria melhor uma pessoa primeiro viajar para os vizinhos, ou se o sonho é ir para os Estados Unidos e que está tudo certo? Elaine, tudo é uma questão de oportunidade, né? Eu comecei viajando pela América Latina, mas foi a minha primeira viagem. A segunda eu já fui para Disney, tá? Claro, se você tiver a oportunidade de viajar por aqui primeiro, para, digamos assim, esquentar o seu passaporte, eu acho maravilhoso. Na minha concepção, isso não é uma verdade absoluta, é a minha forma de ver. Quando você chega para pedir um visto lá na embaixada nos Estados Unidos, e eles percebem que você já viajou por vários países, eu acredito que isso seja um ponto positivo, porque ele vai entender o seguinte: não, ela é uma pessoa que viaja, ela é uma pessoa que tem um trabalho fixo, ela é uma pessoa que tem alguns bens, então ela realmente vai lá fazer um passeio e volta. Para a Europa, embora a partir do ano que vem a gente passa a ter uma exigência de visto, mas não é nada comparado aos Estados Unidos. Vai ser realmente só uma documentação de controle. Então, vai ser bem mais tranquila. E sim, se você tiver a oportunidade de ir para a Europa, cara, isso só tem a contribuir para você ter cada vez mais um passaporte quentinho, digamos assim, de viagens. Eu sei que eu estou fazendo muitas perguntas, mas eu acredito que eu não vou sanar as minhas dúvidas hoje, e tem muita gente interessada naquilo que eu estou, as dúvidas minhas. Acredito que seja de outras pessoas também, né? Com Eu coloquei mais certeza. algumas perguntinhas aqui. Olha, numa viagem internacional, você acha que eu devo contratar um especialista, ou como um guia, mais ou menos, ou ou só se eu não souber a língua local, né? Eu entendi sua pergunta. Você fala alguma língua sem ser a nativa? Você fala inglês, espanhol, Nativa, italiano, francês? nativa, nem bromation. Então, é aquela velha história. Estou sendo repetida, mas tudo depende. Eu nunca contratei um guia, um intérprete, no caso, ah, em lugar algum. Nunca precisei. Eu já contratei guia, sim. Eu estava dentro de um castelo e eu queria informações sobre o castelo. Aí eu contratei um guia e eu super recomendo isso. Se você está dentro de um castelo, um lugar que tenha um guia, e para você vai fazer diferença entender a história daquele lugar, cara, eu super recomendo, porque você sai de lá com uma riqueza de conhecimento e informação que você não vai ter simplesmente se você passar nos cômodos e só ver que lá tem uma cama, um berço, uma cozinha, uma sala, tá? Uhum. Mas se você está indo para um país de uma outra língua que você não domina, isso vai depender muito do quanto você se garante. Eu sempre digo que enquanto braços existirem, a gente nunca vai passar perrengue. O meu marido não fala nenhuma outra língua a não ser o português. E quantas vezes a gente já foi para os Estados Unidos, ele aprendeu algumas palavrinhas chaves e assim, ele comia em qualquer lugar, nunca se apertou. Então, number one, large, a gente nunca morreu de fome se tivesse um McDonald's, tá? Então, é bem por aí. Quando eu comecei a viajar e vi que isso era uma pegada que para mim fazia sentido, eu comecei a dar uma estudada. É lógico, quando a gente fala de Orlando, as pessoas lá falam mais português do que inglês, tá? Então, é um lugar que você não tem que se preocupar. Talvez algumas palavrinhas chaves de dentro do aeroporto, mas assim, a pessoa que te entrevista para poder te dar um carimbinho para você entrar no país,
Eu posso dizer para você que 99% fala no mínimo espanhol. E o espanhol é uma língua muito próxima da nossa. Para nós brasileiros entendermos o espanhol é muito mais fácil do que o contrário, por causa da fonética. Então, muitas vezes você fala com o espanhol uma palavra muito parecida e ele não entende mesmo. Você falar para ele Brasil ou Brasília é totalmente diferente. Diferente que para a gente, Brasília ou Brasil, você entende que é Brasil e é isso aí, tá? Então, se você não se sente segura para poder ir para um país onde a língua falada você não domina, então aí sim, se você se sentir mais seguro, então você contrate um lugar onde eu contrataria um guia, um intérprete. No Egito, tá? É um lugar que eu contrataria. Eu estou falando isso hoje sem ter informação, tá? Se eu fosse na Terra Santa, talvez eu contrataria não só um intérprete, mas um guia para me levar nos locais corretos, nos locais que eu quero conhecer. Então, talvez esses lugares assim mais diferentões, sim, eu contrataria. Agora, o basicão, ir para a Europa, França, Espanha, se você tiver um inglesinho básico e souber tudo que você quer fazer, um roteiro bem estruturado, hoje a gente tem ferramentas no telefone que ajudam a gente assim demais. Você vai lá e fala e dá para a pessoa ouvir na língua dela. Hoje a gente tem muita ferramenta para ajudar. Olha, eu sei que eu estou me alongando e a gente pode marcar outra data para fazer mais perguntas. O que você acha? Tudo bem, tudo bem. É bom que você vai absorver tudo isso que eu falei, você vai ajustar e você vai vir com mais perguntas para poder te ajudar. Eu tenho certeza que essa sua próxima viagem ela vai ser muito mais bem organizada, muito mais bem estruturada, e você mesma vai conseguir se organizar. Gente, quando ela viajou para Bahamas e me contou que ela pagou alguém para tirar o visto, que ela não sei o que lá, que ela comprou passagem não sei aonde. Pense a cara da amiga. Eu falei assim, eu não acredito. E sabe qual é o pior? Eu ainda tive que ouvir assim, eu não quis te incomodar. E sabe qual que é o pior do pior? Eu já tinha ido a Bahamas 2 anos antes. 2 anos antes. 2 anos antes, eu fiz o mesmo processo. Então, assim, ela tinha uma amiga que tinha a informação, que sabia todo o caminho das pedras, e ela preferiu dar cabeçada. O que a gente faz com a pessoa? Depois dessa vergonha que eu estou passando, eu não vou perguntar mais nada por hoje. E eu acho que a gente pode marcar para uma próxima semana esse nosso bate-papo. O que você acha? Você me permite? Combinado, amiga. Combinadíssima. Então, obrigada. Tá bom. Obrigada por passar essa vergonha aqui em rede nacional, entendeu? Foi muito bom para mim poder assim desabafar, cara, que estava entalado, entendeu? E tá bom, então. Eu espero você aqui em novos bate-papos com mais perguntas para a gente ajudar a galera a viajar mais e melhor, tá bom? Obrigada. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês também. Beijo! Tchau!